motivo de alegria nós estarmos novamente no nosso terceiro domingo, né, do nosso culto pela manhã, para a honra e glória do Senhor. Então nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Nós estamos aqui para glorificar esse Deus que Ele é lindo, Ele é maravilhoso, amém? Porque até aqui tem nos ajudado o nosso Deus. Então é um motivo de alegria e é um motivo a mais para que nós venhamos começar a nossa semana na casa do Senhor para agradecer, para adorar, para glorificar o seu nome santo, amém? Glória a Deus. Sobrevivemos, estamos sobrevivendo, né, a tudo isso, amém? Glória a Deus. Tem coisas boas chegando por aí, amém? Aleluia. This
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã, aleluia, nós viemos decretar que o Senhor é Deus da nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos abrir nosso coração nessa manhã. Aleluia, Jesus. Abra o teu coração, deixe Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou, o inimigo está vencido. Põe agora a tua fé em Jesus de Nazaré. Esqueça sua luta, desça agora minha escuta, o teu Deus está aqui. Faça pela luta cantando ao Senhor, faça pela prova exaltando o amor, faça na correta que Ele vai falar, Ele fica na pressa, não vai fracar. Você tem o Deus que te leva e apaga, derruba o inimigo, dá os teus alvos, mesmo assim na prova onde você está, Ele é uma tribo de Judá. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Deve, Senhor, na tomada que estás conosco, Pai. Onde tu nos colocares, Senhor. Sei que tu deves ser nosso Deus fiel. Foi agora a tua fé em Jesus de Nazaré. Esqueça sua luta, desça agora minha escuta, o teu Deus está aqui. Faça pela luta cantando ao Senhor, faça pela prova exaltando o amor, faça na forma que Ele vai estar em vida. Aleluia. Você tem o Deus que serve, que apaga, derruba o inimigo das nossas águas. Aleluia. Mesmo na prova do leão você está. Ele é o tribo de Judá. Ele vai estar lá, aleluia. Ele cuida da casa da está o nosso Deus. Que serve e paga, derruba o inimigo, dá nossas almas, mesmo se na porta do olho você está, não importa. Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Só Ele é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Vamos ficar em pé por um instante, vamos fazer aqui uma leitura da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus nessa manhã. Nesse dia feliz, eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. Esta palavra que o Senhor nos dá para esta manhã. Nós rendemos graças ao Senhor, porque estamos em sua presença neste domingo, após mais uma semana que o Senhor nos permitiu estarmos em nossos afazeres, estarmos com as nossas famílias,
estarmos em nossas muitas atividades. Hoje o Senhor nos dá essa graça de estarmos aqui. Iniciar a semana na presença de Deus é fundamental. Mateus capítulo 7, verso 13, diz assim, os irmãos acharam? Digo amém. Amém. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te damos graças esta manhã por esta oportunidade feliz que o Senhor nos concede para estarmos em tua casa. É bom iniciarmos a semana na tua presença, Senhor. Não poderíamos estar em outro lugar a não ser na tua casa, a não ser na tua presença. Obrigado pela vida que nos dá, mesmo não sendo nós merecedores da mesma. O Senhor tem nos permitido estar em pé, nos locomovendo, falando, e assim podermos chegar até aqui a tua casa. Queremos, Senhor, te glorificar por tudo aquilo que tu és, por tua majestade, por tua grandeza, por tua bondade, por teu infinito amor, com que nos amou e nos deu esse momento feliz para estarmos aqui. Senhor, és bem-vindo neste lugar, és bem-vindo em nossas vidas. Louvamos a ti por tua palavra, fiel e verdadeira. Fala conosco através da mesma, Senhor, e nos edifique maravilhosamente e gloriosamente. Senhor, seja louvado nesta hora. Abençoe também todos os nossos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham pelo Facebook nessa manhã, que sejam tocados, agraciados, abençoados, curados, Senhor, por Ti nessa manhã, e assim nos abençoe maravilhosamente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor, e depois nós vamos refletir e meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Me decoraste
Glórias ao Senhor. Amados, eu gostaria de convidá-los para nós fazermos uma meditação na palavra de Deus nesta manhã. Na palavra que nós lemos nesta manhã, que apresenta 2 caminhos e 2 portas. Eu louvo muito a Deus por Jesus Cristo, e eu acredito que cada um que aqui está nesta manhã também assim o faz. Deus, na sua infinita misericórdia, através de Jesus Cristo, nos reconciliou novamente, através da cruz, através da morte, e nos deixou o caminho de volta para casa. Quando o homem pecou, através de Adão e Eva, ambos perderam a comunhão, a ligação, foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado, e é isto que o pecado faz conosco. Ele nos coloca fora da presença de Deus. Porém, Cristo, na cruz, nos deu novamente esta possibilidade de voltarmos a Deus. E nesse texto que nós lemos nessa manhã, Jesus apresenta 2 caminhos e 2 portas. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus estava falando de si mesmo. Ele apresenta 2 caminhos, porém, ele incentiva que devemos procurar o caminho estreito, andar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita. O caminho estreito, a porta estreita é Cristo. Jesus estava falando de si mesmo, estava falando da sua pessoa, e não estava aqui mostrando apenas facilidades, porém, Jesus procura mostrar aqui o que se faz necessário para segui-lo, o que se faz necessário para nos tornarmos discípulos, seguidores e, por fim, herdeiros de fato e de direito da salvação. Então, Jesus falava de si mesmo, porém, ele apresenta um outro caminho. Então, são 2. Se há o caminho estreito, também há o caminho largo. E o caminho estreito, que fala de Jesus, requer alguns pontos a serem analisados para que possamos caminhar nele. Primeiro, o caminho estreito requer humildade, requer de nós sermos humildes acerca do verdadeiro arrependimento, ou seja, requer de nós a humilhação em reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Requer esse olhar, requer essa atitude de humilhação, para seguirmos andando no caminho estreito que é Cristo. Para seguirmos a Cristo, precisamos sermos humildes ao ponto de nos arrepender dos nossos erros, de nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento fala de dor, fala de sentir vergonha por um erro cometido. Existem coisas na vida da gente que já ficaram para trás no nosso passado, no nosso dia a dia, algumas atitudes que cometemos lá no passado, mas que ainda hoje, quando nos lembramos, nos envergonham. E muitas vezes nós pensamos: puxa, eu fiz aquilo, puxa, eu fiz dessa forma, puxa, que marcada, né, foi essa que eu dei, mas já passou. Arrependimento é isso, é sentir
vergonha pelo pecado que praticamos, é sentir dor e não alegria pelo pecado que praticamos. Isso é arrependimento, e só se arrepende quem é humilde. Então, para seguir o caminho estreito, para seguir a Cristo, é necessário nos revertirmos de humildade ao ponto de nos arrepender dos pecados que praticamos. É reconhecer que somos pecadores e que dependemos do Senhor Jesus Cristo. Andar no caminho estreito requer negar-se a si mesmo para seguir a Cristo. Quando eu falo de negar a mim mesmo, a Bíblia está dizendo que eu devo reconhecer o senhorio de Cristo sobre mim. É eu submeter as minhas vontades, submeter o meu querer, os meus desejos debaixo da vontade de Deus. É reconhecer a vontade de Deus para com a minha vida. É reconhecer que Ele tem o melhor para mim. É reconhecer que ninguém melhor do que Ele sabe o que é melhor para mim. Então, caminhar pelo caminho estreito, andar pelo caminho estreito, seguir a Cristo, requer negar a si mesmo, submeter a sua própria vontade debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade é uma. A minha esposa, esses dias, essa semana, conversando com a Débora, estávamos ali numa conversa e tudo, e ela começa: mãe, e filho sempre quando quer alguma coisa, fala fino, fala doce, faz carinho, a mãe e o pai, né, quando quer alguma coisa, e fica, e mãe, que é, minha filha? E o meu aniversário ainda está longe, né? Sim, está longe, é só em dezembro. Aí vira e mexe: mãe, que é, minha filha? É, mãe, e aí o que eu vou ganhar de presente? Não precisa nem fazer festa. E a mãe dela disse: mas não vai mesmo ter festa agora, só daqui mais uns anos, nada de festa. Mas um presente vai ter, né? É, vai ter um presente, fala com o teu pai. Tá, vira e mexe: mãe, mas o meu presente, esse aniversário, eu posso pedir? E aí foi que pediu o presente. Pediu esse presente e a mãe disse: tá bom, vamos falar com seu pai e vamos ver se é possível comprar esse presente. E depois, paizinho, bonitinho e tal, aí eu disse: tá bom, vamos comprar esse presente, mas só no seu aniversário. Só que agora todos os dias vira e mexe, ela faz carinho no pai e na mãe, já querendo o presente agora. E ontem a mãe disse: somente no seu aniversário, espere. Então muitas vezes nós somos assim também, a nossa vontade. Muitas vezes queremos a nossa vontade e queremos que a nossa vontade seja agora, seja logo, que ela aconteça logo. Mas é preciso considerarmos qual a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus não é aquela. Muitas vezes o cumprimento da vontade de Deus parece demorar, parece ser diferente para a nossa vida, mas é preciso nos submetermos à vontade de Deus. Então andar pelo caminho estreito é nos submeter à vontade de Deus, que muitas vezes é diferente da nossa, não é no nosso tempo, muitas vezes não é aquilo que nós queremos, muitas vezes parece que não vai dar certo, mas no final, quando nos submetemos ao senhorio de Cristo na nossa vida, nós percebemos que a vontade de Deus verdadeiramente ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável na nossa vida. Quantos entenderam? Digam amém. Andar no caminho estreito requer um esforço sincero para obedecer os mandamentos de Jesus. Então eu submeto a minha vontade à vontade de Cristo e agora devo me esforçar para obedecer os mandamentos do Senhor. Há mandamentos, ou seja, andar no caminho estreito não é de qualquer jeito, não é como eu quero, não é de acordo com a minha vontade. Andar no caminho estreito é obedecer os mandamentos do Senhor para a minha vida. E para obedecer os mandamentos do Senhor requer esforço. Amados, requer esforço para obedecer qualquer coisa.
quando se trata em obedecer, requer esforço. Seja quem for, obedecer pai e mãe requer esforço, obedecer o professor requer esforço, obedecer o líder no trabalho requer esforço. Para obedecermos recomendações e decretos, como tanto nós vimos esses tempos do governo, requer esforço. Não seria diferente obedecer a Deus. Incrível que para desobedecer não precisa esforço nenhum, basta não seguir, e já desobedeceu. Sempre o erro, aquilo que é errado, é mais fácil, geralmente não requer nenhum esforço da nossa parte. Por isso, queridos irmãos, seguir a Cristo requer um esforço sincero, não é um esforço falso, não é um esforço de aparência, mas um esforço sincero em obedecermos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Requer um buscar de forma zelosa o reino de Deus e a sua justiça, é viver o reino de Deus na terra. O que isso quer dizer? Andarmos de acordo com a palavra de Deus, vivermos de acordo com a palavra de Deus, praticarmos a justiça de Deus entre nós, ou seja, fazermos aquilo que é certo, fazermos aquilo que é correto. Fala de mudança de atitude, mudança de vida, mudança no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, ou seja, é deixar de praticar os nossos maus costumes que outrora nós praticávamos quando não conhecíamos ao Senhor. É viver a verdade, andar no caminho estreito, é perseverar até o fim. Verdadeiramente é perseverar até o fim, é não desistir jamais, é não ficar pelo meio do caminho, e é perseverar até o fim com verdadeira fé, com verdadeira pureza e com verdadeiro amor no nosso coração. Então, uma vez que nós iniciamos a caminhada pelo caminho estreito, ou seja, começamos a seguir a Cristo, nos tornamos seguidor de Cristo, agora nós precisamos, meus amados irmãos, ir até o fim, não desistir, não parar, não ficar pelo meio do caminho, não olhar para trás, mas olhar para frente, sabendo que o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Quantos entendem assim? Diga amém. Agora tem o caminho largo. No caminho largo, não precisa nada disso, não precisa arrependimento, é justamente o contrário, é o contraste. O caminho largo não precisa arrependimento, não precisa negar a si mesmo, não precisa vida sincera diante de Deus, não precisa obedecer nada, não precisa se manter fiel, não precisa de nada, ou seja, é de qualquer jeito. No caminho largo, a nossa vontade prevalece, o nosso querer prevalece. Sabe, queridos, eu fico pensando, no caminho largo pode qualquer coisa, no caminho largo é permitido qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer ação, qualquer situação, tudo é permitido no caminho largo. É o caminho sem Deus, é o caminho do homem, é o caminho humano, é aquilo que eu escolho para mim mesmo, vale o que eu penso, vale o que eu acho. Então esta é a diferença entre o caminho estreito e o caminho largo. E o caminho estreito é Cristo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, se esforcem por este caminho, vocês devem se esforçar por passar pela porta estreita, porque pelo caminho largo e pela porta larga são muitos os que caminham por lá e muitos os que se perdem por lá. Agora eu quero finalizar falando com o final dessa caminhada. Qual é o final desses dois caminhos? Porque são caminhos que levam para lugares diferentes, são caminhos que andam na contramão, são caminhos que andam opostos uns aos outros. Enquanto um leva para cima, o outro leva para baixo. Enquanto um leva para Deus, o outro leva para longe de Deus. Então precisamos estar atento, porque é uma questão de escolha. Eu tenho que escolher todos os dias em qual caminho eu quero andar, qual caminho eu quero seguir. Mas é importante nós vermos e termos consciência do final, para onde esses caminhos vão.
Primeiro, no final dos caminhos há uma porta. No final do caminho estreito há uma porta estreita, e esta porta é Cristo. No final do caminho largo há uma porta larga, e essa porta é o mundo, é as suas práticas pecaminosas. No final do caminho estreito se revelam duas classes de pessoas. Pelo caminho estreito, Jesus disse, são poucos os que querem caminhar. Poucos são os que querem se arrepender para seguir a Cristo. Poucos são os que querem se esforçar para obedecer os mandamentos de Jesus. Poucos são aqueles que querem negar-se a si mesmos e se submeter ao senhorio de Cristo. Poucos são aqueles que querem buscar de forma zelosa o reino de Deus e a sua justiça. E poucos serão aqueles que permanecerão até o fim, até o dia do arrebatamento. Então, no final do caminho estreito, há uma porta estreita, e poucos serão aqueles que passarão por aquela porta. Por outro lado, o caminho largo, no final do caminho largo, há uma porta larga, e a Bíblia diz que são muitos que passarão por lá. O caminho que leva para a perdição, o caminho que leva para a condenação, que não é Cristo, muitos são aqueles que passarão por aquela porta ali. Outra coisa, no final do caminho estreito, alcançaremos dois alvos no final desses caminhos. Quem for até o fim do caminho estreito e passar pela porta estreita, receberá como alvo a vida eterna. Vida eterna que a Bíblia fala é estar para sempre com Deus, é viver uma eternidade. Quando começa, um dia vai começar, mas quando terminará, eternamente não haverá fim. Viverá para sempre com Deus, estará para sempre com Deus, estará para sempre junto de Deus. Vida eterna fala disto. Porém, aqueles que caminharem pelo caminho largo, que são muitos, e passarem pela porta larga, que são muitos, estes no final se depararão com a morte eterna. Quando diz morte eterna, não está dizendo que vão morrer e vão deixar de existir, mas a Bíblia está se referindo a viver uma vida para todo sempre separado de Deus. E viver uma eternidade separada de Deus quer dizer viver em tormentos, viver sofrendo o juízo de Deus em sofrimento para todo sempre, para toda a eternidade. Assim como na vida eterna não haverá fim, viver para sempre com Deus não haverá fim, da mesma forma a eternidade sem Deus será em sofrimento, será em dores e também não haverá fim. Será um sofrimento para todo o sempre. Ali, no final do caminho estreito, se revelará aqueles que verdadeiramente seguiram a Deus com fervor. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Quando o Senhor está falando à igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim: tenho algo contra ti, que tu eras morno, que tu és morno, quem dera tu fosse frio ou quente, mas tu não é nenhuma coisa nem outra, tu és morno, portanto eu te vomitarei da minha boca, ou seja, não te suportarei. A Deus, o que interessa é uma fé quente. O que quer dizer isso? Está falando de fervor. Servimos a Deus com fervor, com intensidade, sempre, não somente hoje porque está difícil, porque existem duas situações na nossa vida. Muitas vezes servimos a Deus com intensidade, com fidelidade quando tudo vai bem, e quando tudo está ruim nos afastamos de Deus. Mas há aqueles que são diferentes, que quando tudo vai bem não querem saber de Deus, mas quando tudo vai mal é que procuram a Deus. Não é assim que Deus requer de nós o fervor a Deus, o fervor a Cristo. A nossa fé fervorosa deve ser sempre, se estivermos com saúde ou não, se tivermos empregos ou não, dinheiro no bolso ou não, se tudo estiver dando certo ou não,
sejamos fiéis, fervorosos na nossa fé, porque sabemos que no final há vida eterna para todos nós. Quantos têm essa esperança em Cristo Jesus nessa manhã? Então, queridos, no final do caminho se revelará os quentes e os frios, quem verdadeiramente serviu a Cristo e os que não serviram. E aí, meus amados irmãos, o último ponto, no final do caminho, então, se revelará aqueles que estarão dentro do reino dos céus e aqueles que estão fora do reino dos céus. Em Mateus capítulo 25, verso 1 a 13, o Senhor, falando da parábola das 10 virgens, mostra que eram 10, que 5 eram inteligentes e 5 não eram inteligentes. As inteligentes mantiveram as suas lâmpadas, e além das lâmpadas, as botijas cheias de azeite para não ficarem na mão no escuro. Mas aquelas nécias, loucas, elas não se preocuparam com isso. Isso revela o crente que tem diligência na sua vida, que é vigilante, que está atento todos os dias ao arrebatamento da igreja. E por outro lado, aqueles que vivem uma vida cristã de qualquer maneira, que não estão se preocupando verdadeiramente pelo zelo à sua vida espiritual. Mas no final do caminho estreito, passarão pela porta estreita aqueles que viverão para sempre nos céus, que estarão para sempre com o Senhor Jesus, que estarão dentro do reino de Deus. E infelizmente o caminho largo deixará de fora aqueles que não verdadeiramente seguirem com diligência a sua vida cristã. Então Jesus, ele nos dá um conselho. Ele diz: olha, tem 2 caminhos, um é estreito, o outro é largo. E ele diz: se esforcem para andar pelo caminho estreito, se esforcem para passar pela porta estreita. Ele diz: porque no caminho largo é de qualquer jeito, e são muitos os que andam lá. Aí Jesus finaliza esse texto dizendo assim: olha só, estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, o caminho que leva para a salvação, e são poucos, Jesus diz, os que acertam com essa porta. São poucos aqueles que acertam verdadeiramente, que realmente querem. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. E Jesus diz: qual dos caminhos vocês querem caminhar? Pela qual das portas vocês querem passar? Ele diz: vou dar uma dica para vocês: se esforcem por andar pelo caminho estreito e por passar pela porta estreita. São poucos os que acertam com esse caminho, são poucos os que querem passar por essa porta, mas no final tem vida para vocês. E é por isso que nós estamos aqui, porque estamos nesse caminho, porque nós estamos buscando passar por essa porta e temos encontrado vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quantos entendem que é assim mesmo? Levante a sua mão e dê glória a Deus aí nessa manhã. Essa palavra fica em nossos corações. Vamos ficar em pé nessa manhã e a graça do Senhor Jesus Cristo venha sobre nós. Nessa manhã, nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, nós vamos apresentar a Deus tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nesta oração, nós vamos apresentar a Deus a nossa escolha: o caminho largo ou o caminho estreito. É melhor o caminho estreito. É estreito, mas é maravilhoso. É estreito, mas é libertador. É estreito, mas tem esperança. É estreito, mas a alegria é verdadeira. É estreito, mas no final tem céu. No final tem salvação. No final tem segurança. É estreito, mas na frente está Cristo, o nosso Salvador. É melhor estarmos com Ele nessa caminhada. Quantos precisam de oração aqui nessa manhã? Levante uma de suas mãos, se manifeste, nós vamos orar uns pelos outros. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, porque nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra tão maravilhosa, Tua palavra tão fiel, Tua palavra tão santa, Tua palavra tão gloriosa, ao qual, Senhor, vem se revelar a nós, revelando a Cristo, nosso Salvador. Nós somos Teus filhos, Senhor,
seja louvado. Obrigado por tudo, Senhor. Seja glorificado essa manhã. Nos ensina a caminhar pelo caminho estreito. Nos ensina a te seguir. Nos ensina a te servir. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina a fazer conforme a tua palavra em nossas vidas. Abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui chegaram. A nossa escolha sempre será o caminho estreito, porque almejamos passar pela porta estreita e encontrarmos para todo sempre a vida, estarmos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Senhor, nos abençoe. Eu quero te pedir por todos aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet, que sejam também abençoados por Ti, que o Senhor também se revele salvadoramente a eles e se revele grandiosamente na vida de cada uma dessas pessoas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, no nome santo de Jesus Cristo. Assim, Pai amado, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo nessa manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã por sua palavra. Louvado seja Deus, amados. Queremos agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Queremos agradecer a presença dessa família. Obrigado também a você. É uma alegria poder tê-los aqui. Tá bom? Venham sempre. Ainda estamos assim, desparcelados por conta da pandemia. Nós somos muitos, somos 120 aqui nessa congregação. Mas estamos repartidos em alguns horários, nossos cultos. E fizemos uma escala para que nós possamos, todos possam congregar em horário diferente. Louvado seja Deus. Temos também muitos do grupo de risco, que tem problema de pressão, que são idosos, que não podem estar aqui ainda, mas assim, estamos orando por todos, que Deus nos abençoe. Nós vamos finalizar cantando. Quem trouxe sua contribuição, sua oferta, agora enquanto nós cantamos, pode trazer até aqui na frente, tá bom? O tesouro para a manutenção da casa de Deus. À noite tem um culto. Hoje o horário da noite é voltado aos jovens, aos adolescentes, mas alguém que não pôde estar, é senhor, é senhora, não pôde estar nem ontem para os homens, nem agora pela manhã, pode vir à noite. Não deixe de cultuar a Deus nesse final de semana, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar com um louvor, e com esse louvor, quem tem contribuição traga, e quem não tem, Deus abençoe. Já está encerrado o nosso culto em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Senhor é um bom pastor.
Suas